E a Bíblia vai dizer que então Moisés vai tirar o povo do Egito. E a primeira coisa que Moisés vai ter que enfrentar é o Mar Vermelho. E quando ele vai deparar diante do Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que não tem para onde o povo fugir. Por quê? Porque se eles fossem para o mar, morreriam afogados. Se fugisse para o deserto, os exércitos egípcios o alcançariam, os matariam. E ficar onde eles estavam também não ajudaria. Foi aí então que Moisés orou a Deus e clamou pela sua intervenção. E a Bíblia vai dizer que Deus vai abrir o Mar Vermelho com um sopro de um vento oriental muito forte, que vai soprar sobre toda aquela noite, e então Israel vai ser conduzido por terra seca para o outro lado do Mar Vermelho. Mas o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada é que a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel está parado no meio do mar, se não fosse Deus antes intervir, os exércitos egípcios teriam alcançado e teriam matado. Mas a Bíblia diz que durante a noite, uma coluna de fogo vai se colocar no meio do arraial do povo de Deus, impedindo que o povo egípcio alcance o povo de Israel por medo daquela coluna de fogo que os protegia. Você não está entendendo? Eu vou dizer, se não fosse pela coluna de fogo que te cerca, que te protege, talvez o inimigo já teria lhe destruído. O diabo já teria tocado na tua família, o diabo já teria tocado no que é teu, e é por causa de uma coluna de fogo que te guarda de dia e de noite, que o diabo não tem poder para tocar em você. É por isso que eu digo para você, meu filho, agradeça a Deus pelo cuidado, porque até de noite, quando você não consegue se preparar, se cuidar, Deus tem cuidado dos teus, Deus tem cuidado da tua vida, da tua família. Então quem pode glorificar Deus nessa noite? Aleluias! Mas só que agora Deus vai exigir fé de Moisés. Por quê? Após atravessar o mar, Deus vai falar para Moisés: Moisés, para que eu conduza vocês para uma terra da promessa, eu só tenho um pedido para fazer para você. Quantos pedidos, igreja? Um único pedido. Mas é um pedido que não é fácil. Qual é o pedido, Senhor? Você vai ter que seguir aquela nuvem. Moisés vai olhar para o céu e vai ter uma nuvem que literalmente faz uma sombra. E Deus vai falar: não importa o que aconteça, não tire os olhos da nuvem. Siga a nuvem para onde quer que a nuvem vá. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele obedece, sabe qual que é a primeira coisa que a nuvem vai fazer? A nuvem vai conduzir o povo para o meio do deserto. E é triste, porque talvez você se encontre na mesma posição que o povo de Israel. Você esteve aprisionado por Satanás. Talvez você esteve nas garras dos vícios por muito tempo. E Deus com poder te libertou. Deus com autoridade te tirou das mãos do faraó. E hoje você é livre. Mas após você atravessar o Mar Vermelho, agora você está sendo conduzido para o deserto. E você fala: meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Por quê? Porque eu pensava que ao servir ao Senhor, não haveria desertos na minha vida, não haveria dificuldades, não haveria levantes, não haveria crises. E por que que é? Por fazer a sua vontade, por obedecer a tua presença, por que que eu estou sendo conduzido para desertos? Deixa eu lhe dizer algo: melhor é você estar no deserto com a nuvem da presença de Deus do que permanecer no Egito nas mãos de Faraó. E o povo está indo para o deserto. Se quiser, Deus vai falar assim: tem o caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus é mais curto, mais rápido e mais fácil. Mas só que no caminho dos filisteus, a minha presença não vai com vocês. Eu só garanto se você for pelo caminho que eu lhe ordenar. Por onde a minha nuvem for, você vai ter que seguir também. Oh, glórias a Deus. Deus está exigindo fé de Moisés. E Deus também vai pedir fé de mim e de você. Alguns momentos, Deus exigirá que você use a fé e não a razão. Porque às vezes a razão
vai dizer para você que você precisa ficar em casa, porque você está doente. Talvez a razão vai dizer que você precisa mudar de horário, porque a noite ganha mais. Talvez a razão vai dizer para você que você vai ter que seguir um caminho mais fácil, que desagrada a Deus, para poder sustentar a tua família. Mas Deus está dizendo: se você for pelo teu caminho, eu não irei contigo. Mas se você escolher o caminho difícil, se você escolher a porta apertada, se você entrar pelo caminho estreito, eu garanto para você que você vai chegar à terra da promessa. Por mais que possa parecer loucura, por mais que possa parecer impossível, Deus está dizendo para você: no meio do deserto haverá providência de Deus sobre a tua vida e sobre o teu ministério. É por isso que Deus diz: não fica ansioso, não fica desesperado. Pode parecer loucura, pode parecer impossível, alguém do mundo pode olhar para você e dizer que você é louco, mas você vai dizer a partir de hoje: não se preocupe, eu estou seguindo a nuvem. Oh glória! E que nuvem é essa? A nuvem da glória de Deus. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Pode aplaudir Jesus nessa noite? O que Deus está perguntando para mim e para você: e aí, meu filho? Pergunta para quem está do lado aí, cutuca ele, incomoda ele aí, diz assim: e aí, meu filho? Vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Será que você chegou até onde você chegou fazendo do teu jeito ou do jeito de Deus? Por quê? Quando Deus está no meio do negócio, Ele garante a chegada. E Moisés, ele vai dizer: eu vou para o deserto. Se a nuvem está indo para o deserto, se a tua presença vai garantir, então é para lá que eu tenho que estar. Mas olha para mim, que loucura. Eu fui dar os meus estudos, coisa de pregador, para tentar entender quais são os desafios que Moisés enfrentaria. A Bíblia diz que mais de 600 mil homens saíram a pé do Egito. Levando-se em consideração que tem mais mulheres do que homens, e você considerar que só é contado como homem a partir dos 18 anos de idade, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas saindo a pé do Egito para o meio do deserto. E a pergunta que eu faço: há vida no deserto? Existe vida no deserto? Talvez você pode até dizer: olha, talvez é para sobreviver. E vamos ver agora o que a ciência diz a respeito do deserto. Bem, primeiramente, um ser humano, para sobreviver, ele precisa de pelo menos 2 litros de água por dia para poder sobreviver a um deserto escaldante. Mínimo. Deserto tem água, igreja? Deserto tem água, igreja? Sim ou não? Como que eles vão sobreviver no deserto? Espera um pouquinho. Você passar pelo deserto sozinho, pode até ser que você dê um jeito. Mas 2 milhões de pessoas andando no meio do deserto, precisando de no mínimo 2 litros de água por dia. É loucura. Por quê? 20 mil litros de água por dia para poder sustentar o povo no meio do deserto. A Bíblia vai dizer que no primeiro obstáculo, Deus, Ele vai dizer para Moisés, o povo vai falar: cadê a água, Moisés? Estamos com sede, Moisés. Aonde? Era melhor ter morrido no Egito. Nós vamos desfalecer no meio do caminho. Deus manda dizer para você: não vai desfalecer no caminho, não vai morrer no deserto. Se esse deserto for um deserto que Deus te chamou, que Deus permitiu, Ele manda dizer para você: eu estou cuidando de tudo. Oh, glória a Deus. Pode parecer impossível, mas fica firme. Não é para reclamar, não é para questionar, é para adorar, é para pedir, é para clamar, é para colocar o joelho no chão, a boca. Talvez ainda há esperança, talvez ainda há uma chance para mim, para a tua vida. E Deus manda de você: descansa, não reclama e peça, porque Ele vai ouvir o teu clamor. A Bíblia vai dizer que Moisés chega do lado do mar, de uma água, de um rio, que aquela água era amarga. A água era amarga e o povo não conseguia beber daquela água. E Deus
manda dizer a Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele: o cajado. Esquece o cajado. Por quê? Agora você vai pegar um tronco. E Moisés vai pegar um tronco. O que eu faço com esse tronco, Senhor? O povo quer água, o povo não quer fogueira. Deus fala: Moisés, fica calmo, porque um cajado na tua mão só servia para te guiar, mas só que um cajado na tua mão, porque eu te dei, serve para conduzir um povo para o meio do deserto. E eu vou lhe dizer para você agora: você vai pegar o tronco e vai jogar dentro da água. E Moisés pega o tronco e joga. Deus fala agora para Moisés: Moisés, agora fala para o povo que é para beber da água. Mas Senhor, a água é amarga. Deus está dizendo: vai e beba da água, porque eu purifiquei. Quando o povo vai beber a água que era para estar pelando por causa do sol, ela está refrescante, que nem aquela água que sai da tua geladeira, aquela água boa na fonte, que você gosta tanto de beber, não chegava nem aos pés, porque o povo bebeu, se saciou, mergulhou, tomou da água e falou: o que é isso? E talvez Moisés disse: eu pensei que o Senhor usaria o cajado, eu pensarei que o Senhor faria a água cair do céu. Deus fala: filho, se acostuma que na minha presença eu sempre me movimento e mudo a maneira de agir. Eu quero dizer para você: Deus, Ele é imprevisível. Não pense que você vai saber de onde Ele vem. Não pense que você vai entender os mistérios de Deus. Tudo que Deus pede para mim e para você é para confiar. Por quê? Você enxerga com os olhos carnais, e Deus, Ele não vê como vê um homem. E o que você precisa? De um óculos espiritual nessa noite, para entender que às vezes o que parece para você que é perda, para Deus é ganho. O que parece para você que é impossível, para Deus diz: é o início de uma grande obra. Porque quanto mais parece impossível, quanto mais parece difícil, mais Deus gosta de agir. Aí o povo vai para o deserto. E qual o problema, pastor? O problema é que no deserto não tem comida. No deserto não tem como plantar e colher. No deserto não tem animais para poder matar. E de quantas pessoas nós estamos falando? De 2 milhões de pessoas. Se for para colocar café, almoço e janta, quantas gramas de comida por pessoa seria necessário? Levando em consideração o irmão Mateus, que come aproximadamente 2 quilos por dia. Imagina, isso no dia que ele está sem fome. Imagina o exército de Mateus, só Jesus na causa. Então, 2 milhões de pessoas precisando de comida e não tem alimento. Então Moisés vai para o meio do deserto, e o povo começa a reclamar e fala: Senhor, cadê a comida? Aonde acharemos comida para os nossos filhos? Aonde nós encontraremos, Senhor, resposta para isso que nós estamos te pedindo? A água, beleza, tinha um rio, até ali nós bebemos, mas agora no meio do deserto, não adianta ter só água, precisamos de alimento. E Deus manda dizer para Moisés: Moisés, diga para o povo que amanhã pela manhã, quando eles acordarem, eu farei chover pão fresquinho do céu, para o povo poder colher, porque eles terão alimento. Fala para cada um sair da tua casa e juntar. Vai parecer algodão, não é algodão não, é para juntar, que vai virar um pão, e vai parecer um pão de mel, que vai ser o que eu vou dar para eles se alimentar durante o dia. No outro dia de manhã, o povo de Israel abriu as suas tendas, e quando olhou, o chão estava coberto com maná que caiu do céu, e começaram a colher para se alimentar. E Deus falava para Moisés: Moisés, só cuidado com uma coisa, é para pegar apenas a porção para um dia, porque amanhã quem cuida de vocês sou eu. Não é para se preocupar com a alabaxere, recandoramadá. Alguém está preocupado com amanhã? Deus diz: cuida do hoje, porque o amanhã não pertence a você, o amanhã pertence a mim. Oh! Deus não gosta de pessoa que está preocupado com a semana que vem, está preocupado com o mês que vem. Quem cuida de você sou eu. Não é para ficar preocupado com o que vai fazer, com o que vai vestir, porque sou eu, Deus, que visto a erva do campo, porque você está ansioso. Sou eu, Deus, que sustenta as aves do céu, que não plantam, não guardam, não cegam. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida da erva do campo, porque Deus não cuidará de você, que é filho escolhido por Ele.
Porque está tão aflito o teu coração? Porque está tão preocupado com aquilo que você não pode controlar? Jesus diz assim: você com todos os seus cuidados não pode aumentar um dia da tua vida. Você com todos os seus cuidados não pode aumentar 2 centímetros na tua altura. Está preocupado com aquilo que não pode controlar, mas eu posso, porque sou eu Deus que cuido e eu provo a fé dos meus filhos. E a Bíblia vai dizer que teve irmãos de Israel que guardou pão para o outro dia. Oh meu Deus, prepara que a revelação está descendo. E o que aconteceu? Quando eles guardaram o pão, no outro dia quando acordaram, o pão que estava guardado estava apodrecido, cheio de bicho e cheirando mal. E Deus disse para Moisés: até quando o povo vai me tentar? Até quando esse povo vai tentar a minha presença? Porque eu lhe disse que era para cuidar da porção do dia. Sabe o que acontece? Tem muita pessoa que está vivendo de glória passada. Tem muita gente que está vivendo da porção passada. Deixa eu te falar para você: o maná do céu se renova dia após dia na nossa vida. Esse culto que você está participando hoje, ele serve para o que você precisa hoje. Se hoje você não se alimenta, não pense que amanhã o que vem aqui vai ser suprido. O alimento de hoje é hoje. Tem pessoa que deixa de se alimentar e depois fica fraco. Deus fala: é para comer o que eu estou dando para você hoje, porque amanhã eu já tenho uma porção espiritual nova para a tua vida. Mas daí alguém te pergunta: você se lembra o que foi pregado no primeira quinta-feira do ano de 2025 aqui na igreja? Como que eu vou lembrar? Como que algo pode servir se você nem se lembra o que foi pregado? Eu vou te explicar. Você se lembra o que você comeu no seu almoço na segunda-feira da semana retrasada? Aí em casa não deve ser muito difícil não, deve ter sido arroz e frango. É que a gente mais come. Mas certeza eu não tenho. Não é verdade? Mas alguém pode negar que aquele alimento foi importante para mim aquele dia? Então deixa eu te explicar, nem tudo é para se lembrar, é para se viver. Tem alimento que não vem para ser guardado, mas para te nutrir. Talvez você não se lembre de toda a mensagem, mas aquela mensagem serviu para aquele dia, para te manter de pé. E teve mensagens que foram tão importantes que se você não tivesse ouvido aquele dia, hoje você não estava de pé. Talvez hoje você estava divorciado, talvez hoje você estava desempregado, talvez hoje você estava caído, mas uma palavra te colocou de pé, te deixou firme para dizer para você: o alimento de hoje é para hoje, o alimento de amanhã é para amanhã. Se preocupe com o que Deus está colocando na tua mão hoje. Não viva de revelações passadas. Tem gente que está na igreja há 15 anos e está contando testemunho de 15 anos atrás. Por quê? Porque o alimento parou de buscar alimento novo. Eu conheço pastores que me incomodava muito. A mensagem dele era a mesma. Eu fiquei na igreja uns 4 anos. Eu já sabia tudo que ele ia pregar. Por quê? Pegou o maná, não buscou um alimento novo e está vivendo com um alimento velho e está deixando a igreja morrer de fome. O céu não se esgota. O maná não para. Enquanto a igreja busca o maná continua descendo, o alimento continua descendo, a resposta continua descendo. Enquanto o povo busca a resposta, enquanto tem azeite para ser cheio de botija, aí ainda tem azeite para descer. Quando a botija para, o azeite cessa. Quando o povo para de buscar a glória, para também. O segredo é não parar e continuar buscando a presença. Quantos creem, dão glórias a Deus aí. E a Bíblia vai dizer que no sábado, Deus vai falar para o povo assim: no sábado não vai descer maná. Por quê? Porque no sábado vocês não trabalham, porque eu vou te dar descanso. Então, vocês vão pegar 2 porções na sexta, o dobro do que vocês pegam no dia a dia. Pô, mas não vai estragar? Deus está falando que é para pegar. No sábado de manhã, o pão que anteriormente estava estragado, não estava estragado, estava parecendo novo, com um cheiro de pão que acabou de sair da padaria, sabe aquele cheiro gostoso? Mas teve desviado que saiu para procurar maná no sábado de manhã. E Deus diz assim: mas não é por isso que eu me iro com este povo? Você sabe uma coisa que desagrada a Deus? Diz comigo o quê? Fala para o irmão que está do lado: desobediência. Tem muita gente que sacrifica muito. Ora 3, 4 horas aí na semana, lê a Bíblia toda, mas se você não obedece, de nada vale.
Deus não quer frequentadores, esquentadores de cadeira. Deus quer verdadeiros homens e mulheres de Deus, obedientes à sua palavra. Esquentador de cadeira está cheio. Deus não está à procura disso não. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram como? Em espírito e em verdade. Tem verdadeiro adorador aqui? Os verdadeiros adoradores estão aqui para servir a Deus e obedecer, meus irmãos. Mas tem um problema. Uma pessoa no meio do deserto, sem água, quanto tempo ela sobrevive? Eis o problema. Uma pessoa no deserto sem água, sabe quanto tempo ela sobrevive? De 3 a 12 horas. Parece loucura, mas de 3 a 12 horas é o tempo que uma pessoa sobrevive sem água no deserto. Se a pessoa se alimentar no deserto e não beber água, é cerca de 48 horas. Mas é só água? É só o alimento? Não, não é só isso. Tem o pior. Tem pior do que isso? Tem pior. Sabe qual que é o pior? É o clima. Porque o deserto, o sol, chega a 58 graus durante o dia e bate negativo durante a noite. Sabe quantas horas uma pessoa duraria no deserto, alimentada, só debaixo do sol? 3 horas. De 3 a 6 horas. Mesmo que bebeu água, mesmo que se alimentou, se ela ficar, sabe por quê? O sol escaldante do deserto faz com que os órgãos internos comecem a parar. Uma pessoa que fica no meio, no sol escaldante, ela sofre de insolação. É por isso que pessoas, para sobreviver no deserto, eles têm que se cobrir completamente, cheio de roupa. Aqueles homens que andam pelo deserto, eles têm que se cobrir, porque somente a insolação do deserto já é capaz de matar uma pessoa. Estamos falando de imagina 2 milhões de pessoas, crianças recém-nascidas. Para pensar, crianças de colo, Sofia da vida andando no colo com a mãe, mães grávidas, andando no meio do deserto escaldante como esse. Então o que acontece? Uma pessoa na sombra, no meio do deserto, sem água e sem comida. Quanto tempo dura? De 24 a 48 horas. Você está entendendo que é loucura ir para o deserto? O que Deus está pedindo para Moisés é loucura. Mas ele diz da mesma forma que o que parece loucura para os homens é sabedoria de Deus para aqueles que creem. É impossível 3 dias no deserto. Mas as condições de Deus para Moisés é: siga a nuvem. Vou lhe dizer, servir a Deus vai parecer loucura em alguns momentos. É por isso que ele diz: um verdadeiro crente não anda pelas vistas. Um verdadeiro servo de Deus não anda por vistas, mas anda pela fé. Alguns momentos na vida você vai olhar para o pastor, talvez vai se decepcionar. Talvez em alguns momentos na tua vida você vai olhar para a igreja e você vai se decepcionar. Mas Deus manda dizer para você: não é para olhar para o homem, não é para olhar para a igreja, não é para olhar para a religião, não é para olhar para a tua capacidade, é para olhar para a nuvem. Enquanto você estiver seguindo a nuvem, que é a presença de Deus, você está de pé, você está firme, você está forte, você está cuidado. Deus manda dizer: tira mais os olhos da terra e foca mais os seus olhos no céu, porque é de lá que vem a sua resposta. Quantos creem nessa noite? Abre para mim no livro de Números, capítulo 9, versículo 17, que você vai ver o que Deus está falando com o povo de Israel. Isso aqui é loucura para os homens, não é verdade, gente? O povo sendo conduzido para o meio do deserto com criança. Você levaria o teu filho para o meio do deserto de colo? Imagina a irmã Vitória com essa criancinha pequenininha aqui de peito. Apesar que o líquido está garantido ali, né? Mas só que não aguentaria quantas horas no deserto. Mas Deus está falando que é para o deserto, vai para o deserto, porque lá tem providência. Olha só, sempre que a nuvem se levantava, se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, havia momentos que a nuvem estava se movimentando, e quando a nuvem começava a andar, o povo de Israel
tinha que montar as suas coisas e seguir a nuvem. Por quê? Porque eu falei para você, viver no deserto era loucura. Mas o que fazia com que eles pudessem se manter vivos no meio do deserto? Era a nuvem. Sabe o que essa nuvem representava? Ela representava o seu carro. Não tem, pastor, então recebe nessa noite, está dormindo no ponto. No ar-condicionado, sabe quando lá fora está 35 graus e você liga o seu ar-condicionado? Está todo mundo suando lá de fora, mas você está resfriadinho dentro do carro, tranquilo. E quantas vezes eu olhei para o meu amor e eu falei assim, meu Deus, obrigado, Jesus. Porque eu não estou sofrendo mais naquele calor intenso. Como é loucura. Aquele calor de 24 graus, você de 34 graus, você com a cabeça quase para fora para respirar. O povo de Israel, debaixo da nuvem, estava que nem você dentro do carro no ar-condicionado do Uber. Sabe? Você está indo ali? Israel está cuidado, porque a nuvem está protegendo eles. E a nuvem não serve só para mantê-los, mas também para guiá-los. Abre para mim no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 10. O povo de Israel pensava que a nuvem era só uma nuvem qualquer. Deus não explicou o que a nuvem representava. E quando o povo está lá no meio do deserto, Deus deu para eles uma nuvem durante o dia. Deus deu para eles maná que caía do céu para não morrer de fome. Deus deu para eles água para não morrer de sede no deserto. E agora, sabe o que o povo faz? O povo começou a reclamar que estava com saudade de comer carne. Sabe qual que é o problema do povo? Reclamar antes de orar. Um dos maiores problemas dessa geração é reclamar antes de buscar a resposta. Deus manda dizer para você, se você reclama, o céu trava e fecha. Mas se você ora e pede, o céu se abre e a resposta desce. E o que aconteceu? Moisés olhou para o povo e falou assim, por um acaso, Deus faria chover carne do céu para vocês comerem? E Arão vai estar com o povo, tentando acalmar o povo. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu quero conversar com você. Escuta isso aqui, que isso aqui é louco, gente. Moisés, pois não, Senhor. Quando o povo de Israel olha para cima, a nuvem que estava no céu começou a descer. A nuvem está descendo. A nuvem está descendo. O povo, que isso? Uma nuvem descendo. E aquela nuvem desce até o meio do arraial do povo de Deus. E fica na porta da tenda da congregação onde Moisés falava com ele. E Deus começou a falar face a face com Moisés. Pois diga para o povo que amanhã pela manhã eu farei chover carne do céu, para que ele saiba que sou eu Deus da providência. Ou seja, neste momento o povo vai entender que a nuvem não era somente uma simples nuvem. Aquela nuvem era o próprio Deus conduzindo o povo no meio do deserto. Ei, meu irmão, não é acaso, não é sorte. Você não deu sorte na vida, nem acaso, não. Foi sempre Deus que cuidou e deu o sustento. A porta abriu e Deus trouxe a resposta, porque Ele te ama e cuida de ti, meu filho. É Deus que está cuidando de tudo. E Deus está falando para você, mantenha a fé, acredita. Porque a glória de Deus começou a aparecer na nuvem. Como que uma glória aparecer na nuvem? Imagina uma nuvem brilhando, uma nuvem clara descendo. E o povo de Israel assustado, sabe por quê? A nuvem durante o dia, ela era sombra. Mas durante a noite, era uma coluna de fogo que aquecia o povo de Israel. Por quê? A presença de Deus, ela nunca vai permanecer, vai deixar você permanecer frio. A presença de Deus nunca vai permitir que você morra de frieza. Tem muita gente morrendo de frieza espiritual, irmãos. Sabe o que você precisa? Voltar a seguir a nuvem. Porque aonde a presença de Deus está, ali o calor da tua presença também está conosco. E o que mantinha Israel vivo? É a nuvem. E o que mantém o crente vivo? É a nuvem. É a glória. É a presença de Deus. Por quê? Você não vive um dia sem a presença de Deus. Mas quem está no mundo? Até quem está no mundo está sendo sustentado por Deus.
Porque se Deus abrisse mão do teu povo por um dia que fosse, nós já seríamos consumidos pelos nossos inimigos. E é o cuidado de Deus que tem nos sustentado. Quantos creem que o cuidado de Deus está sobre a tua vida? Sabe o que você precisa ser? Sabe o que Deus pede para mim e para você? Nós temos que ser caçadores da presença de Deus. Você não pode se contentar com uma vida espiritual morna. Não se contente com uma vida espiritual fria. Não aceite um vazio existencial dentro de você. Não aceite um céu fechado e calado. Não aceite orações sem respostas. Não aceite uma tristeza dentro de você, porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Momentos difíceis todo passa, mas o momento difícil não pode ser a tua história. Porque a história que Deus tem para os seus filhos, você vai ver que até no meio de crise, os filhos de Deus estão felizes, estão contentes, até no meio do deserto, porque alguém vai dizer para você: meu filho, como você suporta isso tudo? Como você passou por determinada tribulação? Sabe qual é a verdade? É porque às vezes nós estamos no deserto e nem sabemos que estamos lá. Sabe por quê? Porque a glória de Deus é que está nos conduzindo. Às vezes eu olho para trás e eu falo: como eu suportei? Só foi milagre. Diz comigo: há coisas que só milagre. Você sabe que a glória de Deus, ela está em constante movimento. É por isso que você não pode parar. Crente parado não está seguindo a glória. Por quê? Você já percebeu que a igreja, ela é guiada por uma nuvem? Eu falo com a minha esposa às vezes. Há momentos que Deus me leva para um vento de profecias. E do nada eu começo a profetizar em cima do altar. Do nada eu começo a profetizar. E as profecias vão batendo de encontro com as vidas, como se eu conhecesse o que ela estava passando. Mas chega um momento que o vento da profecia para. E eu começo a pregar santificação em cima do altar. Toda a mensagem é santificação, é conserto, é o povo se preparando, é o povo buscando. Daqui a pouco Deus começa a me usar com o vento de batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro do dia que eu cheguei na igreja e 9 pessoas foram batizadas do Espírito Santo aqui dentro. 7 crianças batizadas com o Espírito Santo. E Deus falou: eu vou batizar com o Espírito Santo crianças neste ano. Quem estava na antiga igreja vai se lembrar da profecia que Deus falou. Deus tomou a minha boca em cima do altar. Eu caí em cima do altar, quase desmaiado, depois de entregar uma profecia. E qual era a profecia? Eis que neste ano eu derramarei do meu Espírito e batizarei crianças com o Espírito Santo. E Deus cumpriu o que Ele falou na minha boca quando batizou crianças no altar. E o que acontece? Às vezes para isso e nós começamos a campanha de libertação, de transformação. O porquê, pastor? O que acontece? É porque a nuvem se levanta e começa a caminhar. E não adianta eu estar querendo pregar para Deus chave de carro, chave de porta, quando Deus quer santificação. Eu tenho que pregar o que Deus quer que eu pregue. Eu tenho que andar seguindo a nuvem. Se a nuvem está indo para a santificação, vamos se santificar, povo. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Se a nuvem nos levar para um tempo de oração, vamos orar mais, vamos buscar mais. Se a nuvem está conduzindo para batismo, Deus vai batizar, Deus vai renovar, Deus vai avivar. Mas o importante é que nós vamos estar seguindo a glória de Deus. Não é pastor que segue para onde quer, é a presença de Deus que nos mantém de pé. Quantos crêem nisso? Mas tem um porém, nós já estamos indo para o final da mensagem. Por quê? Como manter a glória de Deus sobre o acampamento de Israel? Não é de qualquer forma. Deus, Ele vai doar, mas ao mesmo tempo Ele espera que a gente se doe também. Deus vai entregar, mas ao mesmo tempo Ele quer que nós se entregamos. E Deus vai falar para Moisés: vocês vão construir um tabernáculo. A minha glória não vai se manifestar de qualquer jeito. Vocês vão ter que buscar a minha glória. Como vai ser? Vocês terão que gerar fumaça para ver a minha glória. Como assim? No tabernáculo
O primeiro passo para manter a presença de Deus, sabe qual que era? Era o sacrifício. Todo o povo de Israel tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados. Trazia o cordeiro até a porta do tabernáculo, onde era uma tenda improvisada, porque a todo momento a nuvem estava se mexendo. A todo momento a nuvem estava andando. Então o tabernáculo tinha que ser desmontado, o sacerdote tinha que colocar a arca nos ombros e tinha que conduzir até a hora que a nuvem parasse. Se a nuvem parasse por 3 dias, ficava 3 dias. Se a nuvem parasse por 2 anos, eles ficavam por 2 anos no mesmo lugar. Se a nuvem caminhasse por 30 dias, eles andariam 30 dias. Mas como é que vai andar à noite? É porque a coluna de fogo garantia que eles marchassem tanto de dia quanto de noite. É por isso que eu te digo, não existe escuridão aonde tem servo de Deus, porque aonde o servo de Deus vai, a luz de Deus vai brilhando um caminho e vai garantindo os seus passos sobre a terra. É por isso que a tua família precisa de você. Eles podem estar em escuridão, mas você não está, porque a coluna de fogo vai adiante de você, e aonde você entra, a presença de Deus vai contigo. Quando você entra naquela casa de alguém que não tem Deus, saiba que Deus também está entrando dentro daquele lugar. Se você entrar no teu trabalho e tiver alguém que não quer saber de Jesus, que está morto espiritualmente, pode saber que a presença de Deus vai entrar lá, porque você está lá. E caçadores de Deus é assim, ele carrega a presença, ele carrega a arca, e aonde você está, a nuvem da glória de Deus também está. Então o ambiente onde você pisa os teus pés, ali também a presença de Deus estará contigo. Israel tem que oferecer sacrifício sobre o holocausto. Eles pegam uma ovelha, imola, mata a ovelha, coloca a ovelha sobre o holocausto, e aquela ovelha, ela vai ser tirada, todos os seus intestinos, tudo que tem dentro dela, e vai colocar sobre o holocausto. A cabeça, as partes que não são comestíveis, são colocadas e são queimadas. A gordura tinha que ser queimada sobre o holocausto, e aquela fumaça subia, e um cheiro de incenso suave subia diante da narina de Deus. E a Bíblia diz que Deus respirava a fumaça do holocausto. E o que acontecia com o restante da ovelha? Era santificada, e o povo de Israel trazia a ovelha para comer na tua casa, porque eles estavam comendo algo que foi consagrado a Deus. Nada se perdia, porque o que era dentro da ovelha, que não se comia, era apresentado para Deus. E a ovelha em si era trazida pelo povo para ser alimentada e ser consagrada diante de Deus. Mas tem uma questão. Esse é um tipo de fumaça que o povo gerava. Tinha um segundo tipo de fumaça que tinha que ser gerada diariamente na presença de Deus. Me diz qual é. Desse jeito vocês vão voltar para casa sem saber. Me diz qual é. A fumaça do incenso. O que é a fumaça do incenso? Bem baixinho. A fumaça do incenso nada mais é do que um incenso aromático que Deus ordenava que os sacerdotes fizessem, que era um perfume, que era colocado sobre o altar de incenso. E aquele altar de incenso, quando ele queimava com as brasas sobre o altar, fazia com que uma fumaça preenchesse todo o ambiente, e o cheiro daquele aroma suave empesteava todo o tabernáculo onde estava. Se você ainda não entendeu, eu vou dizer para você. Você já viu que tem pessoa que quer que Deus ouça a oração? Você já viu que tem pessoas que quer que Deus responda o clamor? Tem pessoas que quer que Deus fale com ele, mas não quer passar pelo altar do sacrifício. Quem não passa pelo altar do sacrifício não verá a glória de Deus. E o que é o altar do sacrifício? No altar do sacrifício você oferece carne. Você mata a tua carne. No altar do sacrifício você morre para você mesmo. No altar do sacrifício você se crucifica com Cristo. No altar do sacrifício você morre com Cristo. No altar do sacrifício é quando você jejua. Sabe, que você está com vontade de tomar aquele café da manhã. Eu sei como é que é isso. E você fala, como eu queria tomar um café, mas Deus está me chamando para o sacrifício, e eu vou sacrificar, sabe por quê? Porque eu preciso gerar fumaça. Eu preciso gerar fumaça para a glória de Deus descer sobre a minha vida. Porque quem não está pronto para pagar o preço pelo sacrifício, não está pronto para poder ver a glória de Deus.
você tem que aprender a se sacrificar, a dizer não. Santifique-se, paga o preço, vai valer a pena. Vai valer a pena, que você vai ver a glória de Deus. Porque antes de você chegar no altar da adoração, você tem que passar pelo altar do sacrifício. Sem sacrifício não verá a glória de Deus. Levitas, você quer ver a glória de Deus subir sobre o culto? Você adorador, quer ver Deus se manifestar no culto? Passa pelo altar do sacrifício primeiro. Porque a primeira fumaça é a fumaça do sacrifício, e a segunda fumaça é a fumaça da adoração. Porque o altar de incenso, onde era queimado incenso suave, representava a adoração da igreja. E quando o sacrifício era feito na porta, o altar de incenso, subia fumaça e Deus recebia. Deus só recebe fumaça de adoração de quem está pronto para pagar o preço pelo sacrifício no holocausto. É por isso que às vezes Deus não vai tirar a dificuldade do seu caminho, viu? Às vezes você vai falar, hoje não dá, mas é esse dia que Ele quer. Hoje eu não consigo, pois é hoje que Ele vai querer que você se levante. Eu não posso, Deus diz, então você não pode, eu posso. Não vai pela tua força, vai pela minha força. Não se sente confiança, vai na minha confiança. Porque quem te chamou fui eu, e quem garante sou eu também. E qual o terceiro tipo de fumaça? A fumaça da glória de Deus. Porque essa fumaça não é qualquer fumaça, é a representação da presença de Deus. E Jesus falou isso lá no livro de João, capítulo de número 3, quando Ele falou assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Por quê? Porque você já vestes a folha que é levada pelo vento? A folha é levada para onde o vento vai. Se o vento empurra, ela vai. Se o vento traz, ela vem. Assim será todo aquele que é guiado pelo meu Espírito. Para onde o vento soprar, para onde o Espírito guiar, ali os meus filhos estarão também. Por isso que eu digo para você, não fique assustado, que você se surpreenderia da onde você estaria daqui a 5 anos. Eu tenho certeza que você talvez hoje não diria que você estaria aqui agora com essa pessoa, nessa situação, se você pudesse controlar tudo. Sabe por quê? É porque não está no teu controle, está no controle de Deus. Uma vez que você está conduzido pelo Espírito de Deus, Ele vai te levar aonde quer. E eu te digo para você, é melhor ser conduzido, porque o caminho de Deus é o caminho mais rápido para a tua vitória. Pode ter certeza. Porque o caminho dos filisteus a morte, o caminho dos filisteus a queda, no caminho dos filisteus a guerra, mas no caminho que Deus tem para os seus filhos é o caminho de vida eterna, é o caminho de provisão, é o caminho de resposta. Quantos creem? Aplauda e glorifica Jesus nessa noite. Se coloca de pé. Abre para mim Mateus capítulo 17, versículo 2. E aqui eu encerro para você entender e provar para você, de uma vez por todas, o que a glória de Deus representa. Mateus 17, versículo 2. E transfigurando-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que o quê? Não, igreja, desse jeito não era. O que apareceu, igreja? Luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem me comprazo, a ele escutai. Essa presença, essa glória saiu do meio da nuvem que pousou no meio dos discípulos. Sabe o que acontece? Deus está falando com os discípulos, aquela que falou lá no Antigo Testamento com Moisés. Quem é que está ali no monte ali com Jesus? É o próprio Moisés, porque aonde Moisés está, a nuvem da presença de Deus acompanha. Moisés não apareceria sem a nuvem. E Deus está falando assim, continua aí, meu, pode seguir, meu irmão, não para não. Essa é a última hora para parar, em nome de Jesus. Deus está falando para Israel, olha aqui,
A nuvem da presença, da glória, é a única coisa que você tem que cultivar na tua vida, porque a nuvem representa a presença de Deus. Vá para qualquer lugar, menos para longe da nuvem da presença de Deus. Quantos estão dispostos a seguir essa presença? Porque essa glória é que te garante. Alguns momentos vai parecer que é impossível, vai te levar por caminhos impossíveis, mas Deus está dizendo para mim e para você: vamos continuar crendo. Queria que você colocasse a tua mão sobre o teu coração agora, que agora nós vamos falar com Deus. Quero que você peça para Deus, para Ele lhe fortalecer. Talvez você já nem sabe aonde a nuvem está, tanto tempo que você andou longe, e Deus está falando: a nuvem está aqui com você hoje, está dizendo: se levanta e continua caminhando, porque eu sou contigo. Essa presença vai te sustentar, essa presença vai garantir a tua e a minha chegada. E Deus está dizendo para você: é tempo de renunciar e abraçar a presença dEle. Então clama agora com Deus: Pai, eis aqui os seus filhos, eis aqui cada servo do Senhor, cada pessoa que precisa ser conduzida pelos seus passos. Talvez muitos não entendam os processos, mas nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo. E assim como a tua glória cobriu Israel, eu te peço que a glória do Senhor venha cobrir essa igreja, que a glória do Senhor venha cobrir este povo, Senhor. Que cada um de nós ser conduzidos pela tua glória e pela tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Talvez alguém até aqui pensou que estava esquecido, pensou que estava abandonado, que o Senhor não era com ele, mas eu quero dizer que o Senhor ainda continua conosco, que a tua presença continua com a Nova Jerusalém, e para onde quer que o Senhor vá, que é para onde quer que o Senhor nos ordene que nós vamos, nós iremos para seguir a tua voz. Então, em nome de Jesus, manifesta a tua glória no meio da Nova Jerusalém, manifesta a tua glória no meio deste povo, para que nós vamos seguir a tua vontade. Isso nós te pedimos, Senhor. Nos direciona nessa noite para a glória do teu nome. Diz assim: Senhor, não importa para onde a tua nuvem vá, eu estou pronto a segui-lo. Se isso é verdade, eu quero que você cante este louvor comigo aqui agora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que escondo o rosto para que veja a tua face em mim. Diga que diminua você agora, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos vivem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença, meu. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia. Diga: tua presença
presença. Adore Ele, adore. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Diga com o teu coração, a presença dEle é o teu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu 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 prazer. Tua presença. Tua presença no santo. No santo. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É um alabachuricão doramagasse. Meu lugar secreto. Só tua graça. Só tua graça me basta. É tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Vou encerrar. Só tua graça me basta. A presença é o meu prazer. Queria aproveitar este momento e perguntar se tem alguém no nosso meio que após essa ministração você sente que você tem caminhado pelas suas próprias contas, tem seguido talvez o caminho mais fácil aos seus olhos, e é natural. Quem é guiado pela razão tende a fazer as coisas que parecem melhores, mas Deus, Ele quer que você aprenda a confiar na presença dEle, porque chegará momentos na tua vida que a única coisa que vai poder lhe sustentar é a glória dEle. Assim como para um povo de 2 milhões de pessoas é impossível conseguir viver uma semana no deserto, Deus fazer sobreviver por 40 anos no meio do deserto, a roupa crescia no seu corpo. Deus fazia chover carne do céu por meio de cordonizas que era levada, água saía de rocha, uma nuvem acompanhava para que eles ficassem frescos. Os inimigos se levantavam contra eles no meio do deserto, e um povo que era escravo, que não sabia lutar, conseguia vencer exércitos armados. Por quê? Porque era a glória, era a presença de Deus que estava sobre ele. Essa mesma presença que está sobre a tua vida. Cadê você, meu filho, que quer entregar a tua vida para Jesus hoje, quer voltar para a presença do Pai? Deus quer te chamar hoje para viver este novo tempo, aceitar essa presença, aceitar essa mudança de vida, porque você não vai mais viver sozinho, sofrendo. Talvez você se sinta num deserto existencial, sem alegria, sem esperança. A paz que você precisa está aqui nele. A luz que você precisa para a tua caminhada está na presença dele. Ele te chama. Cadê você, meu filho? Deus lhe chama como você está. Tem alguém? O Senhor te chama pela última